televisões. Irmãos, ontem o mundo... É hoje ou ontem que o mundo celebrou o Halloween? Hoje? Hoje. Então, o Halloween é uma festa muito inocente, não tem mal nenhum, nunca tem nada de mal nenhum. Nunca andar mascarado de esqueleto. Eu não sei aqui quem quer morrer, quem quer ver os próprios ossos. Mas se tu quiseres morrer, diz alguma coisa que a gente resolve já o assunto, não tem problema. Mas as pessoas acham que isso é muito bom, muito bonito. E celebram, exaltam as coisas que dizem respeito à morte. Mas eu quero te dizer hoje, e quero compartilhar contigo, que nós fomos chamados para celebrar a vida. Amém? Eu quero compartilhar contigo acerca dessa verdade. Celebre a vida. Quando nós celebramos a vida multiplica-se. Quando nós celebramos Cristo, valorizamos Cristo, reconhecemos o que Cristo nos dá e compartilhamos, a vida multiplica-se. E eu quero mostrar-te nas Escrituras que esse é um comportamento, que essa é uma atitude que o Senhor nos tem chamado a viver. Então, olha, então a base de nós ministrarmos e celebrarmos essa vida, a vida do Senhor Jesus. A vida é Cristo, não há outra vida, só há vida em Cristo. E diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4, a vida estava nele. Nele em quem? Em Cristo. E a vida era a luz dos homens. João capítulo 7, versículo 37 e 38. Diz assim, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 10, versículo 10, um versículo muito conhecido, diz o ladrão vem somente para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é abundância? Nunca mais acaba. É tanta abundância que nunca mais acaba. Ok? E diz João capítulo 11, versículo 25, diz assim, disse-lhes Jesus, e agora é Jesus quem está a falar. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Ainda que morra, viverá. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Fecha os teus olhos. Pede ao Senhor para falar contigo nesta manhã. Pai de amor, nós louvamos, adoramos e exaltamos o teu nome. Senhor, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação para que a tua palavra fique marcada em nossos corações, Senhor. Que as verdades da tua palavra possam preencher a nossa mente, possam preencher o nosso coração, possam preencher os nossos ouvidos, descer para o nosso espírito, Senhor, e transformar-nos de dentro para fora. Senhor, que Cristo cresça através da tua palavra e que nós entendamos que não há vida em outro lugar, não há vida em outro planeta a não ser em Cristo Jesus. Não há vida em outras coisas a não ser em Cristo. Senhor, dá-nos entendimento dessas verdades. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Quem crê diz amém. Irmãos, o cristianismo é nós imitarmos Cristo, é sermos parecidos com Cristo. Cristianismo é eu imitar Cristo no meu espírito, na minha alma e fisicamente. Cristianismo não é um conjunto de bons valores, de boa moral, de boa conduta ou bons comportamentos. Entenda o que eu te estou a dizer. Boa moral, bons valores, boa conduta e comportamentos são consequência de ter Cristo como centro da nossa vida. De ter Cristo como farol, que é a luz para a nossa vida. Isso tem que ser consequência. No mundo há muita gente, há muitas famílias que têm uma moral e uns valores e uma piedade muito melhores do que alguns cristãos dentro da igreja. No mundo há pessoas que fazem mais caridade e são mais bondosas e têm mais piedade e têm uma conduta mais correta do que muitos crentes dentro da igreja. Então o que é que faz a diferença se, apesar no mundo, muitas famílias, muita gente ter boa moral, boas condutas, bons valores e vão para o inferno? E na igreja tu tens uns que não têm tão boa moral, não têm tão bons valores, não têm tão boa conduta, mas vão para o céu. O que é que faz a diferença? Se nós pensamos que é a moral, que é comportar bem, não dizer palavrões e outras coisas, não faz isto, não faz aquilo. O que faz a diferença é quem tem a vida e quem não tem a vida. A palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida, que o Filho é a vida eterna. E nós temos a vida. Sabes, irmãos,
Só há vida em Cristo, vida em abundância, vida que vence a morte. Aquilo que o Senhor Jesus falou aqui em cima. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra. Pastor, eu não entendo porque é que os crentes têm que morrer e sofrer. Eles morrem. Ou morrem de morte morrida, ou morrem, então, vão morrer, vão ser promovidos à glória um dia. Mas todos vão ter que morrer. Mas o que é que Jesus diz? Que quem morre a crer nele não morrerá eternamente, mas terá vida para sempre. Sabes, irmãos, como eu te disse, a vida que vence a morte, a vida que vale a pena ser vivida, a vida em abundância, só há em Cristo Jesus. A nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa estrutura de ideias, o encadeamento de ideias que estão dentro de cada um de nós, que fomos formados e educados dessa maneira, precisa de convergir para Cristo. Precisamos de abrir mão de um conjunto de valores e pensar que, se eu não fumar, eu sou crente. Se eu não beber, eu sou crente. Escuta, ser crente, ser filho de Deus é muito mais do que isso. Não estou a dizer agora que tu podes começar para ir a fumar e a beber. Não é nada disso que eu estou a dizer. Mas entenda que o que faz a diferença entre vida e morte, o que faz a diferença entre céu e inferno, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Não é um conjunto de regras, é um conjunto de vida. Sabes, porquê que eu te estou a dizer isto? Porque nós estamos habituados na nossa vida a ser conduzidos pelo que é certo e pelo que é errado. Pelo que eu devo fazer e pelo que eu não devo fazer. Pelo que é moralmente bom e pelo que é moralmente condenável. Só que a questão não é essa. A questão é, tem vida? Se tem vida, entra naquilo. Se vai produzir vida, entra naquilo. Se vai produzir morte, arrefecimento, esfriamento, apatia, aversão, se vai produzir apenas uma teologia, uma fé mental, afasta-te disso. Mas se tem vida, se produz espírito, se produz mais caráter de Cristo, se produz mais imagem e semelhança de Cristo, então mergulha, entra dentro, abraça com toda a força, come, devora, engole, mastiga. Sabes, irmãos, em momentos de dificuldades, de crises, momentos de enfermidades, momentos de aperto financeiro, a coisa que todos nós perguntamos, qual é a pergunta que todos nós fazemos quando passamos por momentos difíceis? Qual é? Porquê, meu Deus? Porquê? Porquê comigo? É isso mesmo. Uma vez tive um irmão amigo, mas é isso. Um irmão amigo que estávamos a conversar exatamente sobre essas coisas. Na igreja, o povo chegou lá e estava a perguntar isso, mas porquê? Porquê? Aí ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, olha, e por que não contigo? Porquê que não pode acontecer contigo? Quer dizer, só pode acontecer com o vizinho? Pimenta nos olhos dos outros, é? Isso só demonstra o quão egoístas nós somos e centralizados em nós próprios estamos. Mas escuta, olha aí para o boletim, o que é que o boletim está a dizer? Exatamente isso. O pensar no porquê, nós não deveríamos pensar no porquê. Porque esse porquê, geralmente, ele vai remeter-nos para alguma coisa que nós fizemos de errado. Nós começamos a pensar, mas porquê que isso aconteceu comigo? O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz para merecer isso? O que é que eu fiz para isso acontecer? O que é que eu fiz lá atrás? Já sei. Eu não fui ao culto naquele dia, por isso que Deus está bravo comigo. Já sei, eu não dei a minha oferta, eu não dei o meu dízimo, por isso que Deus permitiu que isso acontecesse. Então escuta, muitas das vezes nós não deveríamos perguntar o porquê, nós devíamos perguntar o para quê. Senhor, para que é que isto está a acontecer? Será que é para se manifestar a tua mão, a tua glória e eu ver o teu poder e a tua vida a fluir? Para que é que isso vai acontecer? Senhor, isso vai contribuir para quê? Não porquê. Então, irmão, substitua o porquê do para quê. Pergunta a Deus, Senhor, para que é que isso está a acontecer? Irmãos, o diabo é o único que está interessado em prender-nos no nosso passado. A pergunta do porquê vai te fazer remeter ao teu passado. O que é que eu fiz? O que é que eu não fiz? Por que é que eu sou assim? Por que é que eu sou assado? Agora eu tenho que fazer uma retrospectiva, uma introspeção, uma retroinspeção lá para trás e tenho que rever tudo. Vai-te levar ao passado. Mas o Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele fez, é que Ele hoje, a vida está em ti. Ele está no teu presente hoje para mudar o teu futuro, porque o passado Ele já resolveu na cruz do Calvário.
Nós cantamos hoje aqui que está consumado. Lá na cruz, o grito já foi dado. A obra está consumada. Tudo foi feito. Então, quando vier as circunstâncias, para perguntar o porquê. Porque o porquê vai te levar a pensar no que é que tu fizeste ou não fizeste. Mas pergunta, Senhor, para quê? O que é que o Senhor está a forjar? O que é que o Senhor está a trabalhar? Mas glória a Deus. Irmãos, é por isso que nós, se tivermos que fazer alguma pergunta, como eu te estou a dizer, que essa pergunta seja o para quê e não o porquê. Porque não deixes o diabo conduzir ou influenciar a tua mente. Ouvi isso com a vez de ouvir. Não deixes o diabo, através das circunstâncias, das situações, influenciar a tua maneira de ver, a tua maneira de pensar. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo é dizer-te: olá Moisés, tudo bem? O que eu te quero dizer não é olá Moisés, tudo bem, mas já vamos continuar, tá bom? O que eu te quero dizer, o primeiro ponto é que só há vida em Cristo. Amém? Diz comigo, só há vida em Cristo. E João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A proposta de Deus é que nós tenhamos vida em abundância. Todo este tempo de oração e de jejum que nós ministramos, algo foi falado desde o início, que é essa vida, viver e experimentar essa vida em abundância, que é a vida de Deus na nossa vida, que vai produzir prazer, paz e alegria. E nós falamos que se não vivemos ainda, se não vivemos nesse nível ainda, então nós precisamos de avançar para lá, porque é essa a proposta que Deus tem para ti e para mim. É ter vida e vida em abundância. Vida com paz, abundância de paz, abundância de prazer e abundância de alegria. E abundância de prazer não quer dizer que eu vou ter todas as minhas vontadinhas, que eu vou ter todos os meus caprichos feitos. Salomão, acho que foi ele que escreveu Provérbios capítulo 30, no versículo 7, 8 e 9. Lá ele diz: Senhor, mantém-me do pão a que eu estou acostumado, da minha porção a que eu estou acostumada. Não me des nem de mais, nem de menos, para que de rico eu venha a negar o teu nome e de pobre eu venha a roubar e a contaminar e a dar mau testemunho de quem tu és. Mas ele diz: mantém-me da porção acostumada, nem de mais, nem de menos. E no Novo Testamento nós vemos a dizer: tens pão, tens comida, tens dormida, tens veste, então alegra-te. Tendo que comer, tendo que vestir, dê graças ao Senhor. Porquê? Porque a vida é muito mais do que apenas essas coisas. A vida não está focada apenas aqui, mas a vida está focada na eternidade. O que nós vimos na palavra de ofertas. A vida está focada o quê? Eles procuram satisfazer o seu ventre, mas nós buscamos um reino, uma pátria que é celestial. Que a verdadeira vida não está aqui, mas está lá. E que então aqui, irmãos, quando Jesus diz: olha, só há vida, eu tenho vida para dar em abundância. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra por enfermidade, por falta de comida, por falta de alimento emocional, por falta de abraço, de carinho, de aceitação, de compreensão, ainda que morra, ele vai viver. Porque a esperança dele, a fé dele está em Cristo. E sabes, irmãos, tudo aquilo que o mundo, tudo aquilo que a nossa carne, tudo aquilo que o diabo tem para oferecer é morte. Tudo aquilo que a tua carne, a minha carne, tem para nos oferecer é morte. Tudo aquilo que os nossos instintos, os nossos impulsos têm para nos oferecer é morte. Tudo aquilo que está lá fora, embora seja muito agradável, muito aparentemente apetecível, ele vai produzir um fim, que esse fim é a morte. Só que é importante que nós influenciemos a nossa mente a escolher a vida. E a vida, mais uma vez, é Jesus Cristo de Nazaré. A vida é muito melhor do que carros, do que viagens, do que casas, do que dinheiro ou outras coisas. Irmãos, a vida é muito melhor. Porque já muita gente estava à beira da morte e dizia: se eu pudesse eu comprava um dia. Se eu pudesse eu comprava oxigênio. Quantos ricos vivem vidas miseráveis e nós queremos a vida deles. Deixa eu te dizer, lá na conferência o pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou um testemunho, eu não sei se é cunhado dele ou alguém conhecido dele, muito rico, que ele estava a falar com essa pessoa.
E eu estava-lhe a perguntar, olha, como é que é a vida, como é que vocês ricos e tal. E o rico diz-lhe, olha, o rico só pensa em duas coisas. Mas rico põe rico nisso, ok? Põe bufunfa, estava montado, ok? Põe dinheiro nisso. O rico só pensa em duas coisas. Ganhar, 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 ganhar e ganhar. E pensamos nisso e gastamos energia e não dormimos à noite e pensamos e ficamos aflitos e dizer quê? Então e a segunda coisa? E não perder, e não perder, e não perder, e não perder, e não perder. Ou seja, há uma escravidão. Estou sempre com medo que eu perco. Essa é a vida. Sabias que há mais níveis de suicídio no meio dos ricos do que no meio dos pobres? Irmãos, quanto é que vale ter uma vida onde eu chego em casa depois de um dia de trabalho, cansado, suado, eu tenho um prato de batatas com bacalhau, arroz com feijão à minha espera, eu como aquele prato, eu desfruto da minha família, eu vou para a minha cama, eu durmo uma noite tranquila. Quanto é que isso vale? Quanto é que isso vale? Mas Cristo está sempre a dizer a sua vida. Nós passamos o tempo a cobiçar e a desejar coisas que não são aquilo que Deus tem para nós. Irmãos, a vida de Cristo, ela faz brilhar os olhos. A vida de Cristo, ela alegra o coração. Ela motiva a nossa alma. A vida de Cristo leva-nos a sonhar e a romper limites, a romper barreiras que antes nós pensávamos que eram impossíveis de vencer, mas quando nós sentimos a vida a mover-se dentro de nós, quando sentimos o Espírito a falar dentro de nós, nós ficamos cheios de ousadia, cheios de coragem, cheios de disposição e avançamos e dizemos, Senhor, ei, eu contigo, eu consigo, Senhor. Obrigado porque contigo eu consigo. Não sei se tu já experimentaste essa sensação. A sensação de quando tocas na presença de Deus e quando estás cheio de Cristo. Uau! Quantos são? Pode vir o Golias, o Sansão, quem quiser. Não sei se tu já experimentaste isso. Por quê? Porque Cristo é vida. Cristo é vida. E sabes, as coisas acontecem da forma como Deus as planeja. Não da forma como nós queríamos que elas acontecessem. Por isso que semana após semana eu te digo aqui, alinha a tua maneira de pensar à maneira de Cristo. Tenha o mesmo foco, tenha o mesmo alvo, busca as mesmas coisas que Deus está a buscar, que Deus está a construir. Deus tem um propósito, não se desvia dele desde a eternidade. Nós precisamos de encontrá-lo e ligar-nos a esse propósito. Volto a dizer, irmãos, as coisas acontecem da forma como Deus as planeja e não da forma como nós queremos ou planejamos que elas aconteçam. Quando nós percebermos isso, muita da ansiedade vai cair por terra. Nós vamos confiar nos planos dele. Vamos confiar que a vontade dele é boa, é perfeita, acontece no tempo certo e ela é agradável. Ela é suave como mel nos nossos lábios. Sabes, Deus diz que tem pensamentos mais elevados do que os nossos. Deus diz que esses pensamentos são pensamentos de paz, de prazer e de alegria, pensamentos de vida, para nos dar aquilo que nós desejamos. Entretanto, a partir de hoje à tarde, final do culto, até o próximo culto, até a próxima célula, o diabo vai investir, vai batalhar, vai trabalhar, vai martelar a tua cabeça, as tuas emoções, para tu viveres ansioso, preocupado, desgastado e a pensar como é que eu vou fazer. Mas a vida continua sempre, obrigado, porque tu tens pensamentos que são maiores. São pensamentos de paz, de alegria, de prazer a meu respeito. Eu escolho entrar nisso ou então ficar com aquilo. Qual deles é que eu vou fazer? Irmãos, a vitória de Cristo, a vida de Cristo já é contigo. Tu e Cristo são a dupla imbatível. Amém? Oh, glória. Sabes, é fundamental que nós nos conscientizemos de que o Senhor está sempre presente conosco em qualquer situação que nós enfrentemos. No meio das situações, irmãos, no meio das circunstâncias, exalta Cristo. Reconhece Cristo junto de ti. Compartilha Cristo com quem está à tua volta. E dá graças, porque nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo, aquela situação, ela pode mudar. Aquele pão pode ser multiplicado. Aquela vitória nas mãos de Cristo já é certa. Qual é o desafio que tu estás a enfrentar? Eu não sei. Nas mãos de Cristo, isso já é a vitória certa. Eu quero te falar sobre duas formas de ver as coisas aqui, para entendermos como a vida de Deus se manifesta. Lá em Mateus capítulo 14, eu estou a tentar acelerar por causa do nosso tempo.
Mateus capítulo 14, do versículo 29 até ao versículo 30, tem uma passagem muito conhecida de todos nós. Quando Pedro anda sobre as águas e Jesus disse para Pedro, ele disse, vem, e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, reparando, porém, no tamanho da conta de 549 euros para pagar de água, teve medo. Não está isso na tua Bíblia? Não está aí na tua Bíblia isso? Eu só estou a mudar a circunstância. Estás-me a entender? Só estou a ler na versão revista e atualizada para os dias de hoje. Ok? É só colocar, é só mudar as coisas, é só ver e aplicar para hoje. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, irmãos, o que é que nós temos aqui? Quando Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro repara na força do vento e Pedro começa a afundar-se. E se tu reparares, enquanto Pedro estava focado em Jesus, enquanto Pedro estava a olhar para Jesus, porque Jesus é a vida dos homens, ele diz isso, está aqui escrito. Enquanto Pedro estava a olhar para Jesus, Pedro andava sobre as águas. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, o que é que começou a acontecer? Ele começou a afundar. E sabes, irmãos, há duas maneiras de nós vermos as coisas. Através da vida ou através da morte. Como é que eu vou ver as circunstâncias à minha volta? Pedro experimentou essas duas maneiras de ver de forma imediata e seguida, uma após a outra. Sabes, enquanto ele olhava para a vida, enquanto ele olhava para Jesus, ele enfrentava a tempestade e andava sobre as águas, sem que as águas e a tempestade o afetassem. Mas quando ele olhou através da morte, quando ele tirou os olhos da vida, ele começou a afundar. Irmãos, olhar através da vida produz fé. Olhar através da morte vai produzir medo. A consequência é automática dentro de ti. Deixa eu dar-te um teste agora aqui. Está aí no nosso boletim. Acompanhe. Se tu quiseres perceber o que é que está a acontecer contigo, à tua volta e dentro de ti, com que lentes é que tu estás a ver aquilo que está a acontecer, basta tu observares a consequência. Se está a gerar fé dentro de ti, então é vida. Se está a gerar medo dentro de ti, é porque é morte. Não é vida. Então, se é fé, tu estás a celebrar a vida. Se não é fé, se é medo, tu poderás muito bem a não estar a celebrar a vida, celebrar outra coisa. Mas eu quero te falar acerca do processo de celebrar a vida e para te explicar esse último ponto do processo de celebrar a vida, eu quero, por favor, convidar-te a ler essa passagem que está aí em João, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 11 ao 13. Perdão, do versículo 1 ao versículo 13. Abre aí a tua Bíblia, o telemóvel, Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 13, ou então acompanha aqui no boletim. E diz assim, depois destas coisas, Jesus atravessa o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, e seguia-o uma numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Filipe, onde é que nós vamos comprar pão para lhes dar a comer? Mas Jesus dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Irmãos, diz comigo, Jesus sabe aquilo que está para fazer. Quem não sabe somos nós. E em vez de confiarmos, ficamos preocupados, ansiosos. Mas continuando aí, ele diz, respondeu-lhe Filipe, Senhor, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada. Por favor, lê isso. Com olhos de ler, com ouvidos de ouvir comigo. Não lhes bastariam 200 denários de pão. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? O que é um salário de 600 euros para tanta despesa? Quando as rendas de casa são 600, 700. Vocês me entenderam ou não? E disse Jesus, faz o povo assentar-se.
pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Irmãos, em cima deste texto, quero demonstrar que celebrar a vida é um processo que tem 3 etapas. Eu vou-te mostrar aqui neste texto quais são essas 3 etapas. A primeira etapa é não desprezar a vida. A segunda é agradecer pela vida, agradecer por aquilo que ela nos dá. E a terceira etapa é repartir a vida. Não desprezar a vida começa pela forma como nós vemos as coisas. E nesta passagem, novamente, nós temos 2 maneiras de ver a situação. 2 formas de ver aquela situação. Uma forma de ver aquela situação está focada na escassez e na dificuldade de alimentar o povo com aquilo que estava à frente dos seus olhos físicos. Essa era a maneira de ver de André. A outra forma de ver aquela situação era focar na vida e no alimento que Deus tinha dado através de alguém que apareceu ali e que era de graça aquele alimento que estava ali. É focar na vida e no alimento que Deus ofereceu para alimentar aquele povo. Essa é outra forma de ver. Jesus bem sabia aquilo que ele estava para fazer. Sabes o que é que Jesus estava para fazer? Ensinar outra forma de vermos as coisas. Ensinar outra forma, ensinar que através da vida, que quando a vida pega nas coisas, multiplicas. Tu és contentor de vida, meu irmão. Às vezes a questão não é ter mais dinheiro, a questão é saber administrar aquilo que temos. Sabes, na cabeça de André havia uma forma, ele estava a pensar, não há maneira de resolver aquela situação. Na cabeça de André, como é que aquela quantidade de comida iria servir para tanta gente? Na cabeça de Jesus, aquela quantidade de comida era o suficiente para os alimentar, porque aquela comida era vida. E a vida multiplica-se. A vida multiplica-se. Sabes, nós precisamos de aprender a não desprezar os pontos de vida que Deus nos dá. Tem vida lá em tua casa. Tem vida dentro de ti. Há algumas coisas que Deus te deu. Pega nisso e diz: Senhor, obrigado. Em vez de reclamarmos, em vez de murmurarmos, é dizer: Senhor, obrigado por isso. Aprenda a valorizar. Não desprezes a vida. No processo de celebrar a vida, é um processo de 3 etapas. E a primeira é não desprezar a vida. Não desprezes aquilo que Deus te tem dado. Deus disse para aquela viúva que só tinha um bocado de azeite na botija. E Deus disse-lhe: vai, pede muitas vasilhas. Sabes, pedir vasilhas às vezes serve para quebrar o nosso orgulho. Tem que pedir ajuda. Pede ajuda. Pede ajuda. Pede vasilhas, não poucas, disse-lhe o profeta. Não poucas, muitas. Mas Deus já te deu um bocado de azeite. Tem um bocado de azeite aí. Eu não sei o que é na tua casa, na tua família. Mas não desprezes a vida. Não desprezes aquilo que Deus te deu. Não desprezes o salário, não desprezes os filhos, não desprezes a esposa, não desprezes o chamado, não desprezes momentos como estes. Não desprezes momentos de vida, de comunhão, não desprezes momentos de família, não desprezes aquilo que Deus nos dá. Porque Deus vai usar a tua esposa, o teu marido, o teu patrão, Deus vai usar várias coisas para te abençoar e para te dar aquilo que tu precisas. Sabes, aprendamos a não desprezar os pontos de vida que o Senhor coloca nas nossas mãos. Celebremos, valorizemos os pontos de vida que o Senhor nos dá. E se fizermos isso, eles vão se multiplicar. Amém? A segunda etapa no processo de celebrarmos a vida é agradecermos pela vida dada. E repara que o Senhor Jesus pegou nos pães, agradeceu a Deus por eles, e este é um princípio que é extremamente poderoso no reino de Deus, é que quando Jesus pega nos pães e começa a dar graças e Ele vai distribuí-los, isso já tem a ver com o próximo ponto. Eles começam a multiplicar-se. Mas nesse processo de agradecer por aquilo, há algo importante para nós aprendermos aqui. No que diz respeito a nós sermos agradecidos, nós podemos ter 3 atitudes, irmãos.
acerca da gratidão, de sermos agradecidos, podemos ter 3 atitudes. Primeiro, sermos ingratos. Segundo, não fazermos nada, estagnarmos. Ou terceiro, nós sermos agradecidos. E estas 3 atitudes têm a ver com o entendimento que nós temos da graça, do favor divino. Se nós entendemos que tudo o que temos, tudo o que somos, veio de graça, porque Deus nos ama, então nós vamos compreender e ser gratos. E o primeiro que eu quero ver é um ingrato. O ingrato acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por ele. Alguns ingratos dizem que eu não pedi para nascer. Como eu não pedi para nascer, então quem me colocou cá no mundo é que tem a responsabilidade de cuidar de mim. Seja o meu pai, seja a minha mãe ou seja Deus. Eles é que têm a responsabilidade. Então é interessante nós vermos que essas pessoas não agradecem porque pensam que é a obrigação dos outros fazerem as coisas para eles. Porquê? Porque afinal de contas eu mereço tudo. Eu sou demais, eu sou o máximo. Sabes, o estagnado, aquele que não faz nada, estagnado, ele é o perfil, representa o perfil da maioria das pessoas. Porquê? Porque ele é aquele que acha que as coisas simplesmente acontecem. E como as coisas simplesmente acontecem, então por causa disso, ele deduz que não é preciso agradecer. Porque afinal de contas, agradecendo ou não, as coisas já vão acontecer. Então, deixa andar. Vida leva eu, deixa a vida me levar. Não é? Mas tem o agradecido. O agradecido é aquele que entendeu que nós nascemos no inferno. Fomos gerados em pecado. Que nós fomos gerados para a morte. Sem Cristo estávamos condenados, estávamos debaixo da ira de Deus. Mas que Deus, na sua infinita graça, no seu infinito amor, Deus resolveu adotar-nos para que nós tenhamos em nós a sua própria vida. O agradecido é aquele que entendeu que Deus fez isso, enviou Cristo, apenas, pura e simplesmente, porque Ele nos ama. O agradecido é aquele que vê e diz: Senhor, obrigado, porque tudo o que eu tenho, eu não merecia nada. Não tem nada a ver com quem eu sou ou com quem eu tenho, mas tem a ver com o teu amor. O agradecido entendeu que a vida é-nos dada, e ela é-nos dada puramente por favor divino, é puramente graça divina. Se eu tenho pernas, quanto é que custarão umas pernas? Se eu tenho estômago a funcionar, quanto é que vale um estômago a funcionar? Tudo o que temos é favor, é graça, é favor divino. E foi projetado para a vida. Irmãos, deixa eu trazer-te isto. Eu quero concluir o mais rápido possível. O nosso tempo já está a estourar. Mas deixa eu dar-te um paralelo aqui. Todos nós sabemos que há determinados alimentos que nos fazem mal, sim ou não? Quais são? Eu vou-te dizer os 3 alimentos que o ser humano mais gosta e são os 3 alimentos que mais fazem mal para todos nós. Açúcar, sal e gordura. São as 3 coisas que nós mais gostamos, mais consumimos, e são as 3 coisas que mais mal nos fazem. Eu não estou a dizer que tu chegas a casa e comes colheradas de sal. Não, não é isso. Mas o salgadinho, o presunto, o chouriço, o queijinho, a picanha. E a picanha então junto ao sal com a gordura. Estás-me a entender? Mas escuta, repara, eu estou-te a dar uma ilustração, estamos a brincar, a rir, mas eu estou-te a demonstrar isso para vermos o quê? Que há coisas que produzem vida e há outras que produzem morte. E isso é verdade até no campo físico. Acompanha-me aí. Deus deu-nos vida favorecida. Deus ofereceu-te vida de graça. Vida divina. Não apenas vida bio, mas Deus deu-te vida zoe, incriada. Cristo. Por causa de termos Cristo é que nós temos a certeza de que se morrermos, nós vamos viver. Mas na vida bio, Deus está-te a dizer, alimenta-te do que dá vida. Por que é que Deus nos compara a ovelhas? Quem gosta de comer capim? E quem gosta de comer capim?
Mas toda a gente gosta de comer uma alface, uma saladinha, um tomate. Alimenta-te de vida. Porque tu foste projetado para a vida. Sendo assim, cuidado com os pensamentos que tu comes. Ou cuidado com os pensamentos que tu bebes. Cuidado com as imagens que tu ingeres. Porque tu foste projetado para a vida. Irmãos, a última etapa de nós celebrarmos a vida, o processo de celebrar a vida é repartir a vida. Nesta passagem, Jesus pegou nos pães, deu graças, valorizou-os, reconheceu que aquilo é vida. Demonstrou gratidão. Ali Jesus, ele não desprezou aquilo que parecia pouco. Ele agradeceu. E por fim, ele repartiu. Como eu te disse há pouco, Jesus não desprezou os 5 pães e os 2 peixes. Logo quando ele os pega nas mãos, ele abençoou-os, ora, agradeceu e de seguida ele começa a reparti-los ao povo. E na medida em que ele começa a repartir os pães e os peixes começam a multiplicar-se. Punha a mão, tirava um, aparecia mais um. Punha a mão, tirava outro, aparecia mais outro. Quando nós repartimos aquilo que Deus nos dá, quando não desprezamos aquilo que Deus nos dá, não infamamos o salário que recebemos, não reclamamos das coisas que temos, mas reconhecemos, é o Senhor quem me deu. Aparentemente é pouco, mas nas mãos de Deus pode alimentar 5.000 homens, tirando mulheres e crianças. Não desprezes a vida, porque a vida, ela tem o poder de se multiplicar. Sabes uma coisa? Tu sozinho, tu não te consegues multiplicar. Mas um homem e uma mulher conseguem multiplicar-se. O Halloween está aí para celebrar a morte. Os pensamentos errados estão aí para dizer que família, homem com homem pode ser família. Mulher com mulher podem ser família. Mas a vida diz que só quando há homem e mulher é que produz nova vida. Que a vida se multiplica. Dentro de ti está o poder para gerar vida. Tanto bio quanto zoe. Tanto natural. Quanto espiritual. Sabes, irmãos? Enquanto nós celebramos a vida, ela multiplica-se. Vida, ela traga a morte. Deixa eu dizer-te algo. Quando nós oramos por alguém que tem uma enfermidade, ouve isso com ouvidos de ouvir. Porque eu gosto de orar para que a vida que está dentro de ti, o zoe de Deus, se multiplique. Porque a vida de Deus é tão mais forte que ela pode tragar todos os vírus, todas as bactérias de morte que estão dentro de ti. Porque há poder na vida. Eu preciso é de celebrar a vida, valorizá-la, não desprezá-la. Não desprezar o Cristo que está dentro de mim, mas reconhecê-lo e dizer: Senhor, obrigado. E celebrar a vida, valorizar aquilo que Deus te dá. A graça, agradecer, ter ações de graças. Isso multiplica. Ser grato. Porque eu não tinha nada. A certa altura o Senhor Jesus disse que quem é mais grato? Disse aquele que não tinha nada. Ele reconheceu que não merecia nada. Nós tomamos as coisas por garantidas. Tu vais sair daqui e tomas por garantido que vais estar bem, que os rins vão funcionar, que a cabeça vai funcionar. Mas só quem já tem alguns quilómetros na vida começa a perceber que chega a uma certa altura e começa meio a faltar o combustível, começa meio a engasgar, ou é a perna, ou é o fígado, ou é a vesícula, e começa... parece que não quer pegar de manhã. Quando acorda é igual, tropeça aqui, acolá, e acorda. Sabe, mas o quê? Valoriza a vida.
Celebra a vida. Irmãos, valoriza aquilo que Deus te dá. Valoriza o que tu tens. A ingratidão, a murmuração, a reclamação é um dos maiores problemas do ser humano. E tu estás numa nação, nós temos que orar por ela e tens que orar por ti, para não aprenderes o mau hábito de reclamar. Reclama por tudo e por nada. Está a chover? Esta chuva? Olha para isto. Ora, ai meu Deus, quando é que chega o verão? Calma, ainda agora começou a chover. Glória a Deus pela chuva. Lá na terra dos meus pais, os antigos diziam, olha, a chuva é o sangue da terra. Se não há sangue a fluir, se não há chuva, não há produção. Não há produção. Ah, eu quero calor. Quem quer calor, irmãos? Alguém quer calor? Vai para o Saara, pá. Vai lá para o Saara, calor não acaba mais. Mas irmãos, celebra a vida. Vamos ficar em pé. Olha aí para a pessoa do teu lado, a pessoa que está contigo, e diz para ele, celebra a vida. Valoriza aquilo que Deus te dá. Marido e mulher falam um para o outro, valoriza aquilo que Deus te dá. Os filhos, valoriza aquilo que Deus te dá. Sério, marido e mulher fala, valoriza aquilo que Deus te dá. Foi Deus quem te deu uma esposa. Foi Deus quem te deu um marido. Foi Deus quem te libertou da escravidão e da opressão, da solteirice. Aleluia. Valoriza o que Deus te dá. Valoriza os filhos. Quantas vezes tu sonhaste com filhos? Tudo bem que eles saíram melhor do que a encomenda. Ok? Glória a Deus. Mas valoriza o que Deus te dá. Valoriza o teu corpo. Valoriza porque ele é templo do Espírito Santo. Cuida dele. Não comas sal demais, gordura demais, açúcar demais. Valoriza, porque ele é templo do teu Espírito. Valoriza o que Deus te dá. Celebra Jesus. Agradece-lhe, porque ações de graças multiplicam. Senhor, obrigado. Olha aí para a tua esposa, para o teu marido, fala para ele, obrigado, Senhor. Obrigado porque as coisas não são como começam, mas são como terminam. Obrigado porque a minha esposa vai ser diferente do que aquilo que ela é hoje. Obrigado porque o meu marido vai ser diferente do que aquilo que ele é hoje. Obrigado, Senhor, porque eu dou-te graças porque ele é homem e mulher de Deus. Os jovens, quem está solteiro, quem não... Desculpa, eu às vezes foco demais e falo demais em casais, não é de propósito, mas jovens, agradece a Deus pelas coisas que tu tens. Pelo telemóvel que tens, pelas roupas que tens, pela escola que tens, pelos professores que tens, porque podiam ser piores, mas através deles Deus quer te ensinar alguma coisa. Agradece a Deus, se grato ao Senhor. Amém. Então eu estou-te a repetir as 3 etapas do processo de celebrar a vida. Primeiro, valoriza aquilo que Deus te dá. Agradece. E por último, reparte. Reparte. Irmãos, tem palavras de elogio aí dentro de ti? Tem. Abençoa. Reparte Cristo. Tanta gente que está à espera de uma palavra de ânimo, de apoio. Tanta gente no autocarro, no barco, onde tu trabalhas que precisa de uma palavra de alívio. Reparte Cristo. Reparte o que está dentro de ti, porque dentro de ti há vida. Amém? Ora com a pessoa que está do teu lado, abençoa a vida dele. Um ora e depois o outro ora. Amém? Abençoa a vida dele, celebra, valoriza a vida dele, abençoa a vida dele. Agradece pela vida dele, pela vida dela. Agradece. Fala, Senhor, obrigado pela vida dessa pessoa. Agradece porque ela é templo do Espírito Santo. Agradece porque ela tem vida dentro dela. O Cristo, o Filho do Deus vivo, está dentro dela. Celebra a vida. Celebra a vida. Celebra. Não desprezes a vida, mas valoriza. Valoriza essa pessoa. Agradece por ela. E compartilha essa pessoa.
estimula, ora para que ela se multiplique, ora para que ela fale e compartilhe do Cristo que está dentro dela. Ora para que ela tenha a ousadia de abençoar alguém durante esta semana. E próxima semana eu quero ouvir testemunhos a dizer: pastor, eu segui o seu conselho. Eu falei com alguém acerca da vida, acerca de Jesus, do Jesus que habita em mim. E eu abençoei essa pessoa. Olha, ela veio à igreja, não veio à igreja, mas eu abençoei a vida dessa pessoa. Eu quero ouvir o teu testemunho. Abençoa a vida dessa pessoa. Valorize aquilo que Deus te dá. Não desprezes aquilo que Deus te dá. Agradece, porque ações de graças multiplicam. E abençoa, reparte, testemunha aquilo que Deus tem feito por ti. Testemunha a vida de Jesus em ti. Testemunha o que é que Cristo tem feito em ti. Testemunha todas as vezes que Cristo te tem levantado, que Cristo te tem sustentado, que Cristo te tem abençoado. Testemunha o que é que o Cristo, Filho do Deus vivo, tem feito na tua vida. Pai de amor, eu oro e abençoo a tua igreja em teu nome e para a glória do teu nome. Abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa com entendimento e revelação de Cristo, a vida incriada, o Zoe que habita dentro de cada um. Abençoa o Senhor para que cada um aprenda a não desprezar, mas a valorizar a vida que está dentro de si. Senhor, abençoo e oro para que cada um seja farto, abundante em ações de graças. Haja gratidão e reconhecimento que tudo temos e nada merecíamos, Senhor. Senhor, eu oro e abençoo para que cada um dos meus irmãos, Senhor, seja contaminado por essa vida, tenha essa alegria, essa disposição em repartir a vida, testemunhar, abençoar outros que não têm, abençoar com sorrisos, abençoar com palavras, abençoar com abraço, abençoar com uma visita, com uma oração. É isso que eu oro, Senhor, é isso que eu abençoo a tua igreja, é isso que eu abençoo o teu povo, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Quem crê diz amém. Quem crê diz eu tomo posse. Quem crê diz eu sou como um canal de vida. A vida que é Cristo habita em mim. Eu vou valorizar a vida, agradecer a vida pela vida e vou repartir a vida em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. O resto de uma semana abençoada.